Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bom dia. Aqui é Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril, e estamos começando aqui mais um Morning Call. Bom, nesta terça-feira, nós temos bolsas europeias e futuros de ações nos Estados Unidos tendo altas moderadas, e esse movimento acontece diante da sinalização de uma recuperação da economia chinesa, o que acaba amenizando, por sua vez, as expectativas com os balanços dos bancos e a possibilidade aí de mais apertos nas políticas monetárias que seriam adotadas aí pelo Fed e outros bancos centrais pelo mundo. Nessa terça-feira, então, nós temos a Bolsa de Xangai, na China, fechou em alta de 0,23, Hong Kong, queda de 0,63 e a Bolsa japonesa subiu 0,5%. Na Europa, nós temos Londres, Paris, na França e Frankfurt, na Alemanha, com altas em torno de 0,5%. Mesma movimentação aí para S&P, Dow Jones e a Nasdaq, que apresentam até o momento um dia aí positivo. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 1%, 16,8 pontos. O dólar index DXY se enfraquecendo, uma queda de 0,5% a 101,68 pontos. Bitcoin no 0 a 0, ele que permanece ali na faixa dos $30 mil a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, o petróleo tem uma leve baixa, enquanto aí os metais industriais acabam tendo um dia um pouco mais positivo. Mesma movimentação aí que a gente também vem acompanhando para o minério de ferro, mas já já eu falo um pouquinho aí mais sobre as commodities. Bom, pessoal, assim eu queria falar um pouquinho mais sobre o dado desta madrugada. Madrugada não, né? Foi divulgado ontem às 11 horas da noite, relacionados à economia chinesa. Nós tivemos a divulgação do PIB, que apresentou uma alta acima das expectativas no primeiro trimestre de 2023, a despeito de outros indicadores que se mostraram um pouco mais mistos. E o número de hoje, pessoal, pode colocar aí, digamos, riscos de alta para o crescimento aí da China em 2023, né, olhando para o ano fechado. A gente inclusive já teve diversas casas de investimento que revisaram para cima as suas expectativas para esse ano. O PIB do primeiro TRI, pessoal, então teve um crescimento de 4,5%. Isso marca então o maior crescimento desde o primeiro trimestre do ano passado, tá? Quando a China cresceu 4,8%. Esse número veio melhor do que as expectativas, né, que esperavam um crescimento de 4%, de acordo com a pesquisa da Reuters. Só que quando a gente olha a abertura desses indicadores de março, a gente vê uma dinâmica ainda em linha com a tese de recuperação pós-Covid, que vai ser então liderada por um consumo interno e não necessariamente por investimentos em infraestrutura e setor imobiliário, como já vinha acontecendo aí no passado recente, e é isso que a gente vem compartilhando com vocês, pessoal. O processo de reabertura da economia chinesa vai estimular o consumo. Não necessariamente a gente vai ver aí o setor imobiliário crescendo acima das expectativas. Tá? Então, eu acho que isso corrobora bastante com a tese que a gente vem comentando aqui com vocês, de que existe uma preferência aí por demanda, né, por petróleo, né, combustível e commodities agrícolas, alimentação, em detrimento aí dos metais industriais. Beleza? Agora sim, falando um pouquinho mais sobre as commodities, depois da divulgação aí desses dados, o minério de ferro teve um dia aí positivo, bem como os metais industriais negociados na Bolsa de Londres. E olhando aí para o petróleo, a gente acaba tendo esse movimento aí de baixa, mas o petróleo ainda segue bastante volátil. Na minha opinião, pessoal, essa movimentação menos significativa do petróleo decorre do fato de que nas últimas semanas a surpresa com o corte de produção da OPEP+, foi o que acabou já impulsionando a movimentação destes ativos, beleza? E só reforçar aqui com vocês sobre o dado relacionado à economia chinesa, que como isso mostra aí um avanço acentuado na parte de consumo, quando a gente vê vendas no varejo, né, houve um crescimento de 10,6%. Tá? Foco aí na parte de aumento de compras online e também de produtos físicos. Só que quando a gente olha para a produção industrial, os números vieram abaixo das expectativas, ok?
Além da China, pessoal, acho que o grande destaque também fica por conta da temporada de balanços nos Estados Unidos. Nós vamos ter aí o Goldman Sachs e o Bank of America divulgando aí os seus resultados do primeiro tri nesta terça-feira. A gente também vai ter a divulgação aí de vários bancos regionais menores, cuja aí a saúde, né, financeira desses bancos está no radar, depois da turbulência financeira que acabou acontecendo no mês de março. A expectativa do resultado do Goldman Sachs é que ele deva apresentar aí uma desaceleração na área de IPOs e fusões no primeiro tri. Obviamente, né, taxa de juros subindo nos Estados Unidos, isso acaba enfraquecendo aí esse setor. E também, pessoal, além disso, a gente vai ter a Netflix divulgando os seus números de desempenho após fechamento do mercado. Beleza? Então, acho que esses são os dois principais triggers desta terça-feira, catalisadores, né, que vão impulsionar os ativos, dados da China e também a temporada de balanços nos Estados Unidos. Beleza? Agora sobre o Brasil, pessoal, a gente tem a expectativa sobre a entrega do texto aí do novo arcabouço fiscal, que deve ser entregue então aos presidentes aí da Câmara e do Senado nesta manhã. Era para ter acontecido ontem, mas esse processo foi adiado para hoje. Os parâmetros, né, de regra devem estar, então, na própria lei complementar e não em lei ordinária à parte, como inicialmente esperado. Porém, a regra deve permitir, então, mudanças nos parâmetros por lei ordinária a partir do próximo governo. Ou seja, da maneira com que está sendo construído, pessoal, ele permite mudanças, tá? Ele tem uma certa flexibilidade. De um lado é positivo, né, levando em consideração que o mercado ele achava que o texto, né, as regras poderiam ser muito melhores. Por outro lado, ele também abre espaço aí para que o texto sofra algum tipo de deterioração no tempo, ok? Bem, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês em termos de destaque, um pouquinho mais do mesmo em relação ao Brasil. Todo mundo, obviamente, de olho aí na entrega do arcabouço fiscal e na possibilidade aí do mesmo sanar algumas dúvidas que ainda existem por parte dos investidores. E para encerrarmos aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, hoje, após o fechamento do mercado, a Vale deve apresentar aí os seus números relacionados à produção de minério de ferro no primeiro trimestre deste ano. Expectativa aí, de acordo com os analistas consultados pela Bloomberg, é de que aconteceu aí a produção de 67,7 milhões de toneladas. Também tivemos a Alupar, ela que anunciou que vai fazer um aumento de capital com reservas de investimentos em torno de 328,7 milhões de reais. Assim, pessoal, os acionistas vão receber uma bonificação de 4 novas ações a cada 100 possuídas. A DataX seria hoje, né, dia 18, e novas ações então serão creditadas no próximo dia 24. Tá? Ou seja, para quem era acionista até ontem, vai receber essas 4 novas ações a cada 100 possuídas. E para finalizar, a gente teve a Fleury divulgando que a combinação de negócios e das bases acionárias com o Instituto Hermes Pardini foram atualizadas, né, as projeções da companhia. Ela espera, então, que para os próximos anos as sinergias anuais estimadas fiquem entre 200 a 220 milhões de reais de EBITDA, que seria incrementado para as operações dessa empresa única, que teve as suas aprovações recentes pelo CAD. Maravilha? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um dia em que nós tivemos como destaque aí da noite a divulgação do PIB da China, que corrobora aí com as nossas expectativas iniciais. O crescimento da China vai vir aí de consumo e não necessariamente de investimento em infraestrutura. Vamos ver como que os mercados vão reagir, então, nas próximas semanas. Todo mundo de olho, então, na temporada de balanços dos Estados Unidos e aqui no Brasil, olhando aí para a questão envolvendo o arcabouço fiscal e dúvidas remanescentes. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.